Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a bênção, com a graça e a permissão de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este momento de ouvirmos a palavra do Senhor, de nos alimentarmos dela, da palavra que está na Bíblia, não é? E fortalecermos assim o nosso espírito e a nossa fé. E também, olha que privilégio, né? Daqui a pouquinho poderemos falar com o nosso Pai Celeste, não apenas com Deus, mas com o nosso Pai Celeste, que é Deus, não é? O Pai sempre ouve o Filho quando este Filho se achega a Ele com sinceridade, com confiança, não é? Com simplicidade de fé, como um filho chega para o Pai e pede algo que precisa, e daqui a pouquinho falaremos com nosso Senhor, tá bem? Muito bem, antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aí aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative também o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, e se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e nós vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estiverem aí. Está bem? Intercessão. Essa palavra que muita gente não conhece, muita gente não pratica, né? E quem pratica sabe o valor que tem. É uma palavra que nós precisamos colocar em prática, gente. Interceder. Ou seja, é você se colocar junto a Deus em favor de alguma pessoa ou de alguma causa. É quando você, por causa de alguém, fala com Deus. É quando você quer ver alguém abençoado, né? E aquela pessoa que não sabe buscar a Deus, ou não pode buscar a Deus, ou não tem força para buscar a Deus, mas você busca por ela. Isso é intercessão. E a intercessão, ela tem um valor muito grande diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando você intercede junto a Deus por alguém, Deus vê que você ama aquela pessoa, né? E Deus se deleita quando Ele vê o nosso coração transbordando de amor e desejando o melhor para as pessoas, não é? Então devemos interceder, defender as pessoas em oração. É verdade, porque tem gente que não busca Deus, né? Às vezes, da nossa própria família, não é verdade? Tem aqueles membros de nossa família que não buscam a Deus e até vivem numa vida errada, não é? Mas como nós os amamos, nós queremos o melhor para eles, então nós intercedemos por eles junto a Deus, pedimos a Deus que os proteja, que os livre, que os guarde, mas também pedimos a Deus que Ele transforme o coração deles para que eles possam viver uma vida reta, não é? Nós intercedemos por aqueles que estão enfermos, não é? Aqueles que estão doentes. Tem pessoas que têm uma fé muito fraca e sozinhos eles não conseguem receber de Deus o melhor. Então, nós que temos uma fé um pouco mais forte, podemos ajudá-los em oração. Então nós pedimos a Deus para visitar aqueles enfermos, não é? Curá-los, abençoá-los, e isso tem uma valia muito grande aos olhos do Senhor, gente. Então, por favor, interceda sempre. Aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, nós vemos, por exemplo, a maravilhosa libertação de Pedro, do apóstolo Pedro, da prisão. Pedro estava preso e ele seria morto no dia seguinte. Estava preso dentro de uma cela, guardado e vigiado por 16 soldados que faziam turnos de 4 cada vez, né? E estava ali algemado, não tinha como ele escapar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a igreja fazia em favor de Pedro? Ouça comigo, Atos capítulo 12, versículo de número 5. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado, ou preso, né? No cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Ou seja, o que a igreja estava fazendo naquele momento? Estava intercedendo por Pedro, intercedendo a favor de Pedro. A igreja orava a Deus por causa de Pedro, para que Pedro pudesse ser livrado daquela situação. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz em que determinado momento daquela noite, naquela cela, um anjo apareceu
dentro da cela e milagrosamente, né, sobrenaturalmente, tirou Pedro daquela cela, sem que as portas se abrissem. Pedro foi tirado da cela, as algemas caíram das suas mãos, nem os soldados viram ele sair da cela. Quer dizer, ele ficou invisível aos olhos dos soldados. O anjo teve que despertar Pedro. Pedro estava até dormindo, mas a igreja estava acordada, orando a favor dele. E Pedro foi solto milagrosamente. Até o último portão da fortaleza ali, ele foi aberto automaticamente. Gente, há 2000 anos atrás não existia portão automático, né? Hoje existe, porque foi descoberta a eletricidade, né? Mas naquela época não. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Que os portões da fortaleza se abriram automaticamente conforme o anjo e Pedro iam passando, porque o anjo foi conduzindo Pedro para fora da prisão. Gente, olha o que a intercessão faz. Por isso que é importante você interceder pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, pelos seus vizinhos, não é? Pelos seus irmãos de igreja, interceda pelos pastores, interceda por quem faz a obra de Deus, porque a carga maior sempre está sobre aqueles que fazem a obra de Deus diretamente, porque nós intercedemos por vocês, né? E o diabo não quer que a gente interceda. Então ele tenta atacar a gente, né, para que a gente pare de interceder. Gente, a intercessão é maravilhosa, só que hoje em dia o que acontece? Muita gente não vigia e não intercede. Porque assim, ó, é mais fácil falar assim, ó, o cara é vagabundo, ele não quer saber, ele que se lasque. É mais fácil falar assim, não é? É mais fácil fazer isso do que você dobrar o joelho e ficar lá 1 hora, 2 horas, dizendo assim para o Senhor: Senhor, livra aquela pessoa, está na ignorância, ela está indo para o caminho errado, ela não quer se ajudar, mas eu quero ajudá-la. Então, Senhor, abençoa aquela pessoa, abre os olhos dela, abre os olhos espirituais, que ela veja o erro que está cometendo, né? É assim que acontece. Muitas vezes, o diabo consegue impedir você de interceder pelas pessoas colocando mágoa no seu coração. Você fica magoado com aquela pessoa que te perseguiu, que te ofendeu, que falou mal de você, não é? Que até te prejudicou de alguma forma. E aí você, por causa dessa mágoa, não ora por aquela pessoa. Deve-se orar, gente, deve-se orar, não é? Eu me lembro que, há muito tempo atrás, uma pessoa, ela pensou mal de mim e quis até fazer mal para mim, né? A intenção mesmo de, né? Então, eu me lembro que fiquei sabendo disso, comecei a orar pela pessoa. Não fiquei com medo de nada, eu sabia que era demoníaca a situação. Depois de muitos anos, um dia a pessoa me encontrou na rua, me pediu perdão. Ela disse assim: pastor, me perdoe, eu pensei mal do senhor, pensei errado do senhor, eu estava errado, o senhor me perdoa. Até os olhos da pessoa lacrimejou. Olha o que a intercessão faz, não é? Agora, a intercessão faz isso, a intercessão muda situações, a intercessão em oração muda as coisas de uma maneira tão milagrosa que você nem imagina. Então não deixe o diabo enganar você, colocando mágoa, ressentimento contra as pessoas. Interceda junto a Deus, em oração. Dia a dia você vê as coisas começando a acontecer. E o próprio Espírito Santo faz você lembrar: olha o que está acontecendo agora. Isso é resultado da intercessão que você fez lá atrás. Olha que bênção, né? Gente, vamos interceder. A Bíblia fala, a igreja orava incessantemente a Deus em favor de Pedro. Agora, lembre-se sempre, você pode pedir para a igreja orar. Então, todos da igreja podem orar em favor de alguma coisa, em favor de uma pessoa, de uma causa, não é? Mas lembre-se que você, se é de Cristo, você também é igreja. Então, mesmo que não tenha mais ninguém orando, mesmo que você, de repente, nem possa falar sobre o que você está passando, porque tem coisas que só a gente deve saber, né? Lembre-se que você é igreja e a sua oração, porque você é igreja, é aceitável aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor, vamos colocar assim, né? A sua intercessão em favor de uma causa, de uma pessoa, tem muito valor. Não deixe de interceder com amor, com confiança, tá? Com paciência, que o diabo sempre vai querer tentar mostrar para você que não está adiantando nada você interceder. Então não pare, interceda pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, né? Pelos seus parentes que não conhecem Jesus, pelos seus parentes que estão num caminho errado,
né, num caminho religioso errado muitas vezes, né, que você sabe que segundo a Bíblia é errado, mas você os ama e eles acham que estão certos no caminho deles, interceda por eles, peça para Deus abrir os olhos espirituais deles e com certeza, dia a dia em você orando incessantemente, como a igreja fazia em favor de Pedro, Deus também vai fazer acontecer algo milagroso, de modo que aquela pessoa tenha os seus olhos abertos e venha conhecer Jesus, ou seja liberto, ou seja abençoado, eu não sei, mas não deixe de interceder. Interceda pelo seu trabalho, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus patrões, interceda, não fique criticando, interceda, não faça o jogo do diabo, não fique falando mal, não fique criticando, né, jogando pedradas, não faça isso. Tudo isso volta contra você, porque tudo que nós fazemos nesse mundo é como uma semente que nós plantamos. Se hoje nós jogamos pedra em alguém, amanhã vão jogar pedra na gente. Então não faça isso, interceda com amor, tá? Sem ódio, sem raiva, sem ira, sem ressentimento, sem mágoa. Faça dessa maneira e veja o que vai acontecer. Incessante, todo dia, tá? Incessante, todo dia, mesmo que às vezes você não sinta vontade de fazer, vai fazer a tua intercessão e veja os resultados depois, tá bem? Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Quer preparar um copo com água aí? Coloca o copo com água e vamos orar a Deus. Não quer colocar água? Tudo bem, não tem problema algum. Falemos com o nosso Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, meu Senhor amado, clamamos nesta manhã. A Ti começamos, meu Pai, bendizendo o Teu nome, esta oração. A Ti, meu Pai, elevamos o nosso pensamento. A Ti, meu Pai, nós glorificamos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e é o nosso Pai. E o Senhor é o nosso Pai pela Tua santa misericórdia. Então, meu Pai querido, eu peço a Ti em favor dessa pessoa que ora comigo. Abençoa a vida dela, Senhor. Eu estou intercedendo por ela. E eu sei também que muitos estão intercedendo por mim, muitos estão intercedendo pela igreja, estão intercedendo por todos os que fazem a obra. Então, Pai, responde às nossas orações. Livra essa pessoa do mal, livra essa pessoa, meu Pai, dessa enfermidade, dessa fraqueza, dessa derrota, dessa humilhação que essa pessoa está passando, meu Pai. A Tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Então, Pai, essa pessoa que foi humilhada injustamente, eu te peço, Pai, reverte o quadro, seja ela exaltada, Senhor. Eu te peço, meu Pai, faz justiça para essa pessoa que ora comigo neste momento, essa pessoa que foi tão injustiçada por alguém, Pai, que no passado se dizia tão amigável e de repente, depois de um tempo, se tornou inimigo ou inimiga. Meu Pai, faz justiça para essa pessoa. Faz a verdade vir à tona, Pai. Eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, em favor dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que ora comigo, essa mãe que está orando comigo neste momento, em favor dos seus filhos. Pai, liberta esses filhos das drogas. Abra os olhos espirituais deles, Pai. Toca no organismo deles, no corpo deles, para que eles possam sentir nojo das drogas, para que eles sintam mal só de sentir o cheiro daquela porcaria. Meu Pai, faz uma obra de libertação e principalmente, Pai, faz com que as pessoas por quem esta pessoa aqui comigo ora conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Traga-os, Pai, para o caminho. A Tua palavra diz que ninguém vem a Jesus se o Senhor não trouxer. Então, Pai, traz essas pessoas todas para o Senhor Jesus Cristo, que elas se convertam, que elas possam conhecer a verdade, que elas possam nascer de novo e serem abençoadas. Finalizando esta oração, meu Senhor, te peço, santifica e abençoa este copo com água que essa pessoa vai usar para um uso especial, Pai. Ela vai beber pela fé ou vai dar de beber para sua família pela fé, na confiança de que o milagre acontecerá. Então assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou aí. Se você quiser dar para a sua família, dê, né? Enfim, faz como Deus tocar no seu coração. Não colocou água? Não tem problema, fique em paz, fica na fé, medita nessa palavra e pratique. Não é só achar a palavra bonita, tem que praticar, comece a interceder, dedique alguns minutos durante o dia em oração. Toda pessoa que vier à sua mente, que você perceber que Deus está tocando em você para pedir em favor da pessoa, para o que está fazendo, dedica uns 5 minutinhos de oração, faz, você vai ver que diferença isso vai fazer, tá bem? Deus te abençoe grandemente, até o próximo vídeo.